Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez apresentando a nossa lição bíblica da Escola Dominical, apresentando a Assembleia de Deus de Jardim Alvorada. Hoje vamos ter uma lição número 5, do dia 3 de maio de 2020. O assunto da lição: libertos do pecado para uma vida nova em Cristo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, queria agradecer mais uma vez, felicidade de estar nesta manhã a comentar pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua luz divina, a santa e gloriosa palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos inspire pelo seu Santo Espírito, para que possamos falar algo de importante para as vidas dos nossos ouvintes e também para a edificação da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ilumine. Amém. Agora vamos fazer a leitura em classe. Está na Bíblia, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 1 ao 10. E diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela.
Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e meus amigos, ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito da vida eterna. O apóstolo Paulo amplia os conceitos de libertação do pecado, descrevendo como um favor imerecido dada por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura em Jesus desfrute de uma vida abundante com o Salvador. Isso é muito importante, esta palavra, a palavra do Senhor, que veio nesta manhã nos ensinar que o homem pecou, foi desobediente lá atrás, e nós lemos tantas vezes este assunto, que veio trazer clamor, que veio trazer pecado, que veio trazer destruição, confusão, incerteza para toda a humanidade. Mas Deus, Ele vê tudo de uma visão particular. Os atributos de Deus permitem que Ele já tenha, após o pecado do nosso pai Adão, providenciado uma salvação para cada pecador. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há homem puro, não há homem santo, nenhum sequer. Mas Cristo Jesus, que é imaculado, Cristo Jesus não pecou, Cristo Jesus veio trazer uma salvação maravilhosa, veio plantar, semear a paz. Ele é o nosso príncipe da paz. E vamos a pouco, aprendendo da sua palavra, esses comentários maravilhosos da nossa revista, Lições Bíblicas, e a gente vai chegar a um ponto que os amigos, irmãos, vão entender a grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus fez essa obra em Jesus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, é a Trindade bendita, é a Trindade divina. Quando foi feito o homem, foram requisitados todos os poderes dos céus para a formação do homem. E Deus disse, faça-se a lua, o sol, as estrelas, os animais, tudo que há. Nada existia e pela mão de Deus, pela palavra de Deus, foram criadas todas as coisas. Mas aí, meus irmãos, houve essa tragédia, o Jardim do Éden, como todos nós já sabemos. A introdução diz, a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Existem pessoas misericordiosas que fazem muitas ofertas. No caso aí, vemos no capítulo 10 de Coríntios, de Atos, a respeito de um homem chamado Cornélio. E Cornélio fazia muitas obras e era um homem misericordioso. Vemos também
na parábola do bom samaritano, aquele homem piedoso, em quem passou o sacerdote, passou de largo, o levita também passou de largo, e veio aquele homem misericordioso, que tratou daquele homem caído, que tinha sido atacado pelos marginais, e ele estava quase semi-morto. Ele levou, tratou dele, pagou todas as despesas. É um homem misericordioso. Mas eu quero afirmar aos irmãos, aos amigos, que Deus é riquíssimo em misericórdia. E aí nós vamos ver, através da lição, todos os fatos bíblicos que revelam que como Deus não há. O nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus puro, nosso Deus só faz o bem, é um Deus misericordioso, riquíssimo em misericórdia. Quer dizer, a misericórdia dele é ampla, é uma misericórdia sem igual. Evangelho de São João, capítulo 3, e verso 16, diz a revelante bênção, graça, amor de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que palavra maravilhosa, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, único Filho, que deu seu Filho unigênito para que salvasse toda a humanidade, para que todos tivessem a vida eterna, para que todos gozassem do privilégio da salvação. E a gente vê tantas pessoas que são religiosos, pessoas decentes, pessoas de uma vida íntegra, uma boa reputação, mas ainda falta uma coisa. Isso aconteceu, meus irmãos, meus amigos, com Nicodemos, lá no capítulo 3 de São João, quando Nicodemos era um chefe religioso, um príncipe dos judeus, homens respeitados, muitos fiéis acorriam aos seus conselhos, às suas orientações, mas faltava uma coisa nele, uma vida espiritual. E Nicodemos teve que recorrer ao mestre, mas ele não podia fazer isso publicamente, à luz do dia. E ele procurou o mestre à noite, bem reservado, conversou com Jesus, e quando ele começou a perguntar sobre a salvação, que ele tinha necessidade, era carente, era pobre de espírito, então Jesus falou para ele: Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. Nicodemos riu, mas como é, mestre, que um homem pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Me explica essa condição. O Senhor Jesus falou para ele: é necessário que o homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Isso é muito importante. E então vamos continuar a nossa lição. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. O que é ofensa, meus irmãos? Ofensas e pecados. Ofensas é da palavra grega paraktoma, quer dizer, traduzido para a nossa língua, passo em falso deliberadamente. Vejam bem, meus irmãos. Início, Paulo está explicando tudo isso. E nós éramos filhos da ira. Filhos da ira por quê? Porque o pecado fez separação entre o homem e Deus.
Havia um abismo muito grande. O homem não conseguia dialogar com Deus, não conseguia o perdão de Deus. Passaram-se anos, passaram séculos, até que veio João Batista lá no deserto. E os escribas foram logo levar uma comitiva até lá, uma caravana de religiosos, lá no Rio Jordão, para perguntar a João: quem és tu? Ele disse: eu não sou o Cristo, responde João. Quem és, pois tu? És tu Elias? Não. És tu profeta? Também não. Dá testemunho de ti mesmo, para que possamos responder àqueles que nos enviaram. E João, citando as Escrituras, lá no livro de Isaías, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Jesus, Messias prometido, tinha de vir. O mundo estava todo perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação, durante quase 400 anos. E então havia necessidade de alguém para preparar o caminho do Senhor. E este alguém foi quem? João Batista. João Batista, o grande profeta elogiado por Jesus, dos nascidos de mulher, o maior foi João Batista. O nome dele era João, mas pelo fato de ele batizar, tornou-se esse cognome, João Batista, que é a palavra grega que diz batisem, quer dizer, emergir ou mergulhar. Isso é o verdadeiro batismo, emergir ou mergulhar. Vamos dar continuidade. A primeira parte do nosso primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa vem do grego paratoma. Tem o sentido de um passo em falso em forma deliberada. O termo para o pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Quando alguém perguntar o que é pecado, é aquele que erra o alvo. Está fora do plano de Deus. Mas fora por quê? Um plano tão simples de entender, mas é preciso que o Espírito Santo, Consolador, enviada por Jesus ao chegar aos céus, pudesse revelar ao homem a justiça, o juízo e todas as coisas necessárias para a salvação do homem. Então o homem é um felizardo. Alguém pode até dizer que muitos reis, imperadores, profetas, chefes de igrejas, homens importantes, religiosos, quiseram ver os milagres de Jesus e não viram. Ouvir a voz maravilhosa do chamamento do nosso Salvador, também não ouviram. Porque é muito importante, meus irmãos, só podemos nos salvar através de Jesus Cristo. Em nenhum outro, disse Pedro, não há salvação. Porque em cima dos céus, embaixo da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que nas pregações que fazemos, sempre damos ênfase à fé no Filho de Deus. Porque Ele é o único que pode salvar. E Ele não escolhe. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, foi aberta todas as portas da salvação. E alguém diz, não é só para os judeus? Não. É para todas as pessoas que creem, os que estão vivos, e os que vão nascer,
E o Evangelho terá que ser pregado até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Nessa época de Jesus, não teria sido descoberta a América. Não existia Brasil, não existia Estados Unidos. E tantas outras ilhas. Então, foram descobertas depois. E o Evangelho está sendo pregado, bendito seja o nome do Senhor, em todos os lugares do mundo. Glória a Deus. A palavra ofensa do grego, a palavra ofensa significa passo em falso, de forma deliberada. Seja uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual. As pessoas lembram aquele fato que a Bíblia conta a respeito da ressurreição de Lázaro. Jesus ainda passou 4 dias depois que as irmãs de Lázaro foram falar com ele. Lázaro morreu. Teve numa cidade, ainda pregou para alguém, passou na casa e tal. Ele não tinha pressa, porque Jesus era realmente o Filho de Deus e ele era visionário, ele visualizava tudo. E ao chegar em frente ao sepulcro, onde o seu amigo, que ele estava muitas vezes, ele se hospedou na casa deles, pai dele, as irmãs dele. E então ele chorou. Não pode Jesus chorar. Um homem chorar, e Jesus chorava. Mas por que Jesus chorava? Porque ele sabia que Lázaro, pelo poder de Deus que ele ia clamar, Lázaro ia ressuscitar. E ele estava chorando por quê? Porque Lázaro estava morto? Sim, mas ele estava morto espiritualmente. E então Jesus se aproximou e mandou que ele saísse. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio e Jesus operou mais esse milagre maravilhoso para a glória e honra do nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos dar continuidade. Na segunda parte do primeiro tópico, nossas ofensas e pecados, a má conduta em que no outro tempo andastes. A palavra de Deus fala. É descrita por Paulo por meio de uma metáfora, andar. Antes nós andávamos aonde? Nas companhias, fazendo aquilo que não é permitido fazer. E muitas vezes a pessoa faz coisas que muita gente duvida que aquela pessoa fez. E então aquelas pessoas estão mortos. Diz a palavra de Deus que espiritualmente estão mortos. Lembram-se de um homem que correu para se encontrar com Jesus e dizer: Senhor, eu quero te seguir. E a multidão seguindo a Jesus: eu também quero te seguir. Mas primeiro deixa eu voltar para enterrar meu pai. E então Jesus falou para ele, e disse: o pai talvez ainda ia durar não é? Isso aí é um pensamento meu. O velho talvez ainda ia durar uns 10, 15, 20 anos ainda, né? Então ia demorar muito para esse homem seguir a Jesus. Então Jesus disse para ele: deixa aos mortos o enterrar os seus próprios mortos.
E eu, quando lia isso da Bíblia, achava uma expressão muito forte, como é que Jesus, que prega o amor, que prega a bondade, a misericórdia, ele diz uma coisa dessa: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Mas existe a morte por falta do Espírito Santo. As pessoas estão mortas quando não seguem o caminho de Deus. Essas coisas que a gente vê na televisão, pessoas matando, roubando, destruindo, fazendo mal ao próximo, e tantos homicídios, matricídios, infanticídios, tanto coisa a gente vê na televisão. Mas essas pessoas, vejam bem, essas pessoas muitas vezes estão mortas, porque não conhecem a palavra de Deus e não foram tocados pelo Espírito de Deus. Nenhuma condenação, Paulo apóstolo falou, no capítulo 8 de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, olha, veja bem, ou não andam, né? Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda seguindo os caminhos dos pecadores. E nós, meus amigos, meus irmãos, estávamos nessa. Nós andávamos. A palavra de Deus diz claramente aqui, no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo. E qual é o curso desse mundo? O curso desse mundo é caminhar para a destruição, para viver uma vida destruída, com ilares e todas essas coisas. Então, vejam bem, segundo o príncipe das potestades do ar. Aí existe esse príncipe da potestade do ar? Existe. A gente não vê, mas há lampejos das suas má obras aí pelo mundo. Assassinatos, tantas coisas ruins que os irmãos veem todo dia no noticiário da mídia mundial. Mas vejam bem, esse príncipe da potestade do ar era, no começo, criado por Deus, como os outros anjos foram criados, um anjo que existia, que era querubim da guarda, de muita confiança de Deus. E este anjo chamava-se Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Mas aí ele desobedeceu a Deus, acusou Deus de muitas coisas, porque Deus não acusa ninguém, Deus não tenta ninguém. Mas esse príncipe da potestade do ar, que tornou Satanás, que quer dizer o adversário, existe no mundo dois poderes. Existe o poder de Deus, mas infelizmente Satanás ficou com uma parte do poder, mas por pouco tempo. Deus não permitiu que ele fosse eternamente o tentador. Deus não permitiu que ele fosse eternamente o inflator. Mas, meus amigos, temos de fazer uma escolha. E do jeito que as coisas estão, as tragédias que a gente vê, os terremotos, muitos sinais que a gente está vendo, que a gente lê no capítulo 23 e 24 de Mateus, naquele sermão profético do Filho de Deus. Então a gente nota, meus amigos, que o inimigo está perturbado, porque está chegando o tempo dele, mas ele está agindo de forma terrível.
assolando as pessoas, destruindo vidas, destruindo almas. Mas nós esperamos na graça do Senhor Jesus, que virá o seu tempo, Jesus voltará, nós temos a certeza, e restaurará todas essas coisas. Mas, meus amigos, esse príncipe da potestade do ar é Satanás. E ele continua. Há obras dele por toda parte. Mas eu quero dizer para os amigos que existe uma esperança. Existe aquele que pode nos tirar das garras do inimigo. E todo dia o Senhor tem salvado almas. A igreja cristã está crescendo no mundo todo. O poder de Deus, a glória de Deus está sendo manifesta. Cristo Jesus tem um plano simples. E é esse plano que as igrejas estão pregando e as pessoas estão aceitando, porque é o único escape. Temos que cair. Davi disse, eu quero cair nas mãos de Deus. O rei Davi, né? O rei Davi disse, eu quero cair nas mãos de Deus. E todos nós queremos nos curvar diante de Deus e saber que Deus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A nossa conduta no outro tempo, andaste descrita por Paulo, por meio da metáfora, o ato de andar, refere às atitudes erradas, adotadas na vida passada dos salvos, antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados. Os amigos não têm notado que os costumes estão mudando? As coisas parecem que caminham justamente para o tempo do fim. O tempo dessa geração está muito perto, porque as coisas mudam, e mudam de... Antigamente uma coisa para mudar demorava anos. Um dos fatos que eu queria dizer para os amigos nesta manhã é aquele fato de Galileu. Também viveu na Espanha, né? E então esse homem, no ano 800 ainda, da era cristã, ele falou que a Terra era redonda. E só depois de muitos anos se passaram, séculos se passaram, para se descobrir que a Terra era redonda. E as igrejas mandaram matar ele na época, dizendo que ele é um herege. E só depois de muitos anos. Mas hoje as coisas estão mudando muito rapidamente, os costumes muito rapidamente, a sociedade muda rapidamente, a ciência, a palavra de Deus diz, a ciência se multiplicará. Está lá no livro de Daniel, de Daniel, exato. Meus irmãos, vamos continuar. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, furto, mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Se quer a salvação, tem que procurar o caminho certo, o caminho estreito, que é Jesus, que são os ensinamentos do Mestre. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre todos os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Os ateus, né? Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. A misericórdia de Deus se alarga. A misericórdia de Deus se estende, se expande.
Glória a Deus. Deus é misericordioso e nós temos prova disso. Todas as obras do Pai das luzes, aquele que não há pecado, nem erro, nem sombra de variação, são coisas maravilhosas, coisas que fazem o bem à humanidade, fazem bem a nós, porque, segundo a palavra de Deus, nós somos herdeiros das coisas de Deus. Assim como Jesus é herdeiro de Deus, também nós também estamos com Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E assim como ele é herdeiro de Deus, nós também seremos herdeiros com Jesus. Bendito seja Deus. No reinado de Satanás, o homem que nós vivíamos antes, hoje não. Isso é coisa do passado. Esquecendo-se das coisas que para trás ficam. No reinado de Satanás, o homem trai e é traído, fere e é ferido, foge do bem e pratica o mal, e cai nas garras de Satanás. Nós não podemos ser fracos, nós queremos ser fortes em Cristo, para não cair dessa graça, para não cair dessa oportunidade que o Senhor nos deu. Ele disse, olha, aproveitai as oportunidades. Isso por intermédio de São Paulo. Aproveitai as oportunidades. E nós temos que aproveitar todo minuto. É importante para a salvação do homem que não anda segundo a palavra de Deus. Continuando, o pecador remido faz o bem e é mudado. Alguém pode falar da religião que faz muitas obras, mas a própria palavra de Deus, no nosso texto aqui diz, pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Deus nos deu a graça, mas sem nós merecermos, porque Ele é misericordioso. Pela graça sois salvos. E alguém pode perguntar, mas eu dei muitas esmolas. Eu fiz muito bem à humanidade, ao amigo, ao vizinho, ao colega de trabalho, ao estudante, ao colega da escola. Eu fiz muito bem, pratiquei o bem, mas não é por praticar obras que o homem se salva. O justo viverá pela fé. É pela fé somente. Agora, qual a fé? A minha fé? A minha fé? Não. A fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém venha a se gloriar. Meus amigos, Jesus continua salvando. A salvação está bem perto. Deus está bem pertinho. A graça de Deus, graça quer dizer charis, vem do grego charis, que quer dizer a salvação salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, mesmo preso em Roma, não deixou as igrejas sem uma palavra de incentivo, sem uma palavra de conforto, sem uma palavra de ânimo, sem uma palavra de fé. Alguns estudiosos da Bíblia estudam as coisas antepassadas, as coisas passadas, os costumes antigos. Eles falam
que ele estava preso e é acorrentado. E ele, para escrever, o carcereiro tinha que tirar a corrente do braço dele direito e colocar no pescoço, para que ele ficasse com a mão livre para poder escrever. Vejam bem, meus irmãos, a situação naquela época, muito difícil de hoje, que hoje tudo mudado. Mas o mundo foi mudado para melhor nessa área dos presídios, das santas casas, das instituições de menores, de hospitais psiquiátricos, de também hospitais de crianças. Foi mudado não por causa das obras, mas por causa da fé em Cristo. Onde tiver uma dessas instituições, ali estará o perfume de Cristo. Porque Cristo conseguiu colocar no coração daquelas pessoas, porque há alguém que diz que a pessoa pode se salvar fazendo boas obras. Mas é o seguinte, depois que a pessoa conhece a palavra de Deus e aceita Jesus Cristo, aí ele é induzido a realizar boas obras. Isso aqui é importante. Não é pelas obras que você é salvo, mas pela fé em Cristo. E não é pela salvação que você faz aquelas obras, mas é por meio da fé. Cristo coloca o Espírito Santo de Deus, quando coloca no seu coração uma nova vida. Nicodemos precisava dessa nova vida. E eu creio que ele teve, porque juntou-se a José numa cidade chamada Arimateia, no dia do enterro de Jesus. Estava ali a sua mãe, viúva, né? E as outras, Marias, estavam ali. E José de Arimateia e Nicodemos ofereceram especiarias, ofereceram um túmulo novo que nunca tinha sido usado, para que Jesus fosse posto lá. E aqueles homens já estavam transformados espiritualmente. Não mortos, não mortos. Quando a palavra de Deus fala mortos na Bíblia, vem do grego, aquela palavra do grego que significa o seguinte: necros é uma palavra grega que fala morto, né? Morto. Daí vem a palavra necrotério, né? Tirado daí do grego. Mas vejam bem, o homem é morto com seus delitos e pecados, e só depois que ele ressuscitar com Cristo, e Jesus colocar nele o Espírito Santo, e o Espírito Santo convencer da justiça, do juízo, aí ele vai começar a fazer obras maravilhosas, obras de salvação. Queridos amigos, eu acho que já falei bastante e talvez não dê para levar mais tempo, mas ainda queria falar um pouco a respeito da graça do Senhor. Alcançados pela misericórdia e pelo poder divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara em instantes: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato da misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indígenas. Efésios ensina que ao promover a humanidade o meio de escape da medicina ira,
porque o homem merecia morrer, mas Jesus veio justamente para salvar. Na cruz do Calvário, uma cruz que carregava ignomínia, Deus, aquele santo de Deus, aquele que deixou o céu, veio tomar forma de homem, tanto divino quanto humano, sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos, as mesmas perseguições, mesmo fome, sede, tudo ele passava, para que pudesse se cumprir a morte dele da cruz. E na cruz do Calvário de Isaías, no capítulo 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas imperfeições, todas as nossas maldades. E ele ficou na cruz, aquela cruz que não pertencia a ele, pertencia a um criminoso, que é uma morte muito terrível na época. A pessoa que morria dentro da cruz tinha que morrer fora da cidade, porque não podia, de modo nenhum, ficar entre as paredes de Jerusalém, paredes da cidade, morria fora da cidade. Então aquele monte Calvário, que foi depositar Jesus para que ele viesse a morrer pela humanidade, morrer por mim, morrer por você, tem um significado tão grande, que Deus preparou todas essas coisas antes da fundação do mundo. Quando o mundo foi criado, já existia Deus. Jesus disse para aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles acusavam Jesus de dizer que conhecia Abraão, se Jesus só tinha 33 anos. Né? Mas é isso, meus irmãos. Mas o final dessa nossa lição, ela traz uma palavra maravilhosa que diz: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados. Antes, hoje não. Hoje somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. E das mãos de Jesus Cristo ninguém vai arrebatar. Disse o próprio Jesus. Condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Vejam bem, nós somos filhos de Deus adotivos, porque Deus veio para os judeus não o reconheceram, mas a todos que o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A maravilhosa graça, os filhos de adoção, essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, possamos praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai Celestial. Terminando aqui, não vou cansar o meu amigo, o meu irmão, mas devo dizer que hoje eu sou transformado por Cristo. Sou renovado, tenho convicção, não ando atrás de religiões, não ando atrás de igrejas, não ando atrás de seitas, não ando atrás de saber quem é, não é. Jesus é suficiente para mim. Estou feliz com Ele, e o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que Deus nos abençoe, meu amigo e meu irmão. Bom dia, bom domingo para você e toda a sua família. Amém.